Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 111. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu joinha, o seu like, curta, compartilhe, divulgue o nosso conteúdo para que os algoritmos do YouTube também possam fazer o mesmo, levando a um número cada vez maior de pessoas a nossa mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. Na atualidade, tem se discutido bastante a questão da tecnologia, né? O natural, o orgânico versus o tecnológico, o mecânico. Isso é muito discutido hoje, em pleno primeiro quarto do século XXI, né? Nós estamos em 2025, está se completando, está se concluindo o primeiro quarto do século XXI. Então, nesse período do tempo, nesse período da história, nós estamos discutindo com muita constância, né? Com muita frequência, tudo isso. Né? A questão do tecnológico versus o orgânico, do artificial versus o natural. É uma discussão atual, mas já se tinha essa discussão, já se abordavam, já se retratavam estas tensões da modernidade muito tempo atrás. E, pasmem, no âmbito da poesia. Né? Ninguém imagina que essa questão de tecnologia venha a ser discutida no âmbito da poesia, mas sim, ela foi discutida no âmbito da poesia. E por um poeta de suma importância para todas as literaturas de língua portuguesa, que é o senhor Fernando Pessoa. Mais detidamente, mais precisamente, por dois de seus heterônimos. Né? Os heterônimos são personalidades poéticas criadas por Fernando Pessoa, criadas dentro da sua poesia. Né? Fernando Pessoa tinha poemas das mais diversas configurações, assinados por diferentes nomes, que não eram simplesmente pseudônimos, eram heterônimos. Por quê? Porque as vozes desses poetas dentro de Fernando Pessoa eram muito diferentes umas das outras. E cada uma dessas vozes tinha o seu nome, tinha sua data de nascimento, tinha sua biografia, tinha sua profissão, tinha sua personalidade, tinha sua formação. E isso impressionou sobremaneira os seus leitores. E o interessante é que em vida muito pouco se publicou de Fernando Pessoa. Alguma coisa foi publicada em revistas, como Orfeu, por exemplo, como Presença, né? A revista Orfeu, a revista Presença, mas em livro, somente um título foi publicado, que é Mensagem. Mensagem, que é um poema, um grande conjunto de poemas, né, que se lidos juntos formam um grande poema, né, são vários poemas, que lidos juntos são como se fossem um só. Né? O livro Mensagem. E é um livro que vai falar sobre Portugal, sobre o próprio país, um livro de forte carga nacionalista, razão pela qual ele foi até premiado, né, em pleno regime salazarista. Você imaginar uma alma libertária como a de Fernando Pessoa, tendo uma obra premiada por um regime totalitário como o de Antônio de Oliveira Salazar, é uma coisa bastante diferente, insólita. Seria uma coisa insólita, mas foi verdade. Ou seja, a maioria da poesia de Fernando Pessoa, inclusive essa poesia heteronímica, ela somente foi publicada depois da sua morte.
A fragmentação do sujeito não é uma novidade, né? Não foi uma criação de Fernando Pessoa. Não foi Fernando Pessoa quem criou a poesia em que você vê vários eus se expressando dentro de um mesmo poeta, várias personalidades se mostrando dentro de um mesmo poeta. Isso era comum, por exemplo, na obra de Walt Whitman. Na obra de Walt Whitman você vê vários eus se mostrando, se apresentando, se declarando, performando poeticamente. A questão é que Walt Whitman era Walt Whitman. Todas as suas vozes eram Walt Whitman, assinadas como Walt Whitman. Fernando Pessoa não. Cada uma dessas vozes ganha uma individualidade profunda, né? O Ricardo Reis, o Álvaro de Campos, o Alberto Caeiro, né? Então, vários heterônimos. Os principais, os mais conhecidos são esses, o Álvaro de Campos, o Alberto Caeiro e o Ricardo Reis. Ricardo Reis, autor de odes, inclusive, odes em estilo clássico. Fernando Pessoa também publicou sonetos em inglês. Há quem diga que ele é o segundo maior sonetista, segundo sonetista mais hábil da língua inglesa, perdendo apenas para um tal de William Shakespeare. Claro que ninguém conhece. Esse tal de William Shakespeare, ninguém conhece, Autor de algumas peças de teatro, sonetos e tudo mais. É claro que todo mundo sabe quem é Shakespeare, Isso é só uma brincadeira, só um xiste. Mas voltando, Fernando Pessoa, ele dá uma individualidade assim a ponto de criar uma biografia para cada um. Então cada um assinava, tinha a sua assinatura, então é diferente. É um aprofundamento dessa fragmentação do sujeito em vários eus. Desses eus de Fernando Pessoa, quais são os que se contrapõem nesta discussão? Tecnologia, organicidade, mecanicidade, organicidade, mecanicidade, tecnologia, naturalidade, artificialidade e tudo mais, são justamente Alberto Caeiro, que é tido como o mestre pelos heterônimos, inclusive pelo próprio Fernando Pessoa, o ortônimo, como ele se definia, e Álvaro de Campos. Alberto Caeiro tem um poema que se chama Aquela Senhora Tem um Piano, e esse poema é assim. Aquela senhora tem um piano, que é agradável, mas não é o correr dos rios, nem o murmúrio que as árvores fazem. Para que é preciso ter um piano? O melhor é ter ouvidos e amar a natureza. Então aqui, Alberto Caeiro está deixando bem claro, o piano para ele é o tecnológico. O piano é máquina. Piano é máquina de produzir sons. Sons artificiais. O canto dos pássaros, o correr dos rios, o murmúrio que as árvores fazem, o murmúrio que as árvores fazem, esses são os sons que realmente importam, porque são sons naturais. O piano não é importante. O piano, como as máquinas de sons, na visão de Alberto Caeiro, nós estamos dizendo, tá? O piano, ele não é importante. O importante, o melhor, é ter ouvido e amar a natureza. Então ele marca a sua posição. Importante é o que é natural. Digno de ser apreciado é aquilo que é natural. Aquilo que é artificial, que é tecnológico, que é mecânico, não é digno de apreciação. Esta é a visão de Alberto Caeiro. Álvaro de Campos, por sua vez, é um poeta futurista. O futurismo é uma escola, uma vanguarda literária, que tem como principal voz, como principal nome, o Marinetti, o poeta Marinetti, um poeta italiano, é uma escola, uma vanguarda que vai justamente cantar o progresso tecnológico, o avanço, o futuro, a modernidade
né? O mecânico, o tecnológico, o artificial, aquilo que pode ser fabricado, aquilo que as fábricas fazem, aquilo que é industrializado, né? O progresso é o que é industrializado, o progresso está na eletricidade, nessas coisas. Então, até o nome futurismo depois vai ser repelido por alguns poetas, inclusive Mário de Andrade, né, um poeta brasileiro, quando ele escreve Pauliceia Desvairada, né, um dos seus grandes títulos, uma das suas grandes obras, o seu amigo Oswald de Andrade o chama, no prefácio, de meu poeta futurista. Mário de Andrade fica irritado, ele diz, não sou futurista de Marinetti. Por quê? Porque Marinetti vai se aliar a Mussolini, vai se tornar fascista. Então tudo que se assemelha a Marinetti acaba sendo repelido. Mas Álvaro de Campos não tem nada a ver com isso. Fernando Pessoa não tem nada a ver com isso. Então, Álvaro de Campos escreve a Ode Triunfal. O que é essa Ode Triunfal? A Ode Triunfal é justamente isso. A valorização do industrializado, né? Do moderno, do tecnológico, do mecânico. Então ele vai falar que a luz, sob as luzes elétricas, né? Sob a luz elétrica, a luz das lâmpadas elétricas, ele sente febre e escreve. E ele bendiz, ele louva coisas como a eletricidade, as rodas, as engrenagens, as máquinas. E ele vai falando de tudo isso. Isso vai crescendo dentro dele. E ele usa os sons das engrenagens, das rodas, das máquinas dentro da sua poesia. Então ele canta. A febre dele não é uma febre de doença. A febre dele é uma febre de êxtase, uma febre inspiracional, uma febre que o está inspirando, que o faz escrever. E o que é que o faz escrever? O seu encantamento. Encantamento com o quê? Com as luzes elétricas, as luzes das lâmpadas, os maquinismos, como ele diz, as engrenagens, as rodas, esse mover-se constante, esse rodar constante, esse não parar das máquinas. É isso que o emociona, é isso que o extasia, é uma febre estática. Não estática com S, estática com X, igual que vem de êxtase, né? O silêncio que vem do êxtase, né? No próximo vídeo eu vou falar sobre isso, inclusive, sobre a questão do êxtase, em alguns momentos. Então, essa questão estática, essa febre estática, essa emoção estática, né, daquele que se alegra vendo o progresso a partir disso. E aí, né, temos duas visões que se contrapõem, de dois heterônimos de um mesmo poeta, duas personalidades que falam, que se expressam através de um mesmo poeta. E aí vocês vão perguntar, Hélio, se fosse para você julgar, para você escolher um lado, você escolheria o lado do Alberto Caeiro, que considera que importante é apenas o que vem da natureza, ou o lado do Álvaro de Campos, que se extasia, se emociona com os progressos da tecnologia? Eu me coloco no lado do meio, né? No caminho do meio, porque a natureza realmente é o mais importante, com certeza. Mas o que é tecnológico não pode ser desprezado, porque a tecnologia surge para compensar coisas que a gente aparentemente não encontra na natureza. Por exemplo, uma cadeira de rodas é um objeto tecnológico. Ele vai suprir a necessidade daquele que naturalmente não consegue mover as suas pernas, né? Então, o telefone celular, ele é tecnológico, é um instrumento tecnológico. Ele vai nos permitir falar com pessoas que estão distantes de nós e ao encontro das quais nós não estamos podendo ir fisicamente nesse momento. Quer dizer, se tem alguém lá no Japão e eu estou aqui, estou conversando com ele pelo celular, é porque eu não posso, naturalmente, agora, sair daqui e ir para o Japão. Então, a tecnologia, o tecnológico, né, o
industrial, né, o mecânico, se completa, né, juntamente se harmoniza, pode se harmonizar com o natural, né, com o orgânico. Há uma relação de completude e não uma relação de exclusão. A gente é que às vezes abre mão do natural em detrimento do tecnológico. Isso não é possível. Uma conversa natural, sempre que se puder ter uma conversa tete a tete, deve-se optar por isso e não pelo celular. Sempre que se pode conversar pessoalmente, ao vivo, é melhor optar pela conversa ao vivo e não pelo celular, né? Porque a conversa ao vivo ela tem o toque também, né? Tem o abraço, tem o cumprimento, a gente sente o outro na voz, sente o outro no olhar, então se completam, né? Um não exclui o outro, um se soma ao outro, né? Exageros de qualquer lado não cabem na sociedade de hoje. Nós não estamos mais para exageros. Embora nós vivamos uma sociedade de exageros, né, é preciso que nós, para que nós possamos viver em paz, viver bem e alcançar uma sociedade melhor, né, uma qualidade de vida melhor, é preciso que a gente troque o exagero pelo equilíbrio. Essas, então, são as nossas considerações. Essas, então, são as nossas reflexões. E por aqui vamos encerrando esse nosso vídeo, essa nossa edição número 111, agradecendo a todos que nos assistem, que nos acompanham, que se inscrevem no canal, que ainda não se inscreveram, mas se inscreverão no nosso canal. Nós temos a página de comentários, deixem os seus comentários se vocês quiserem, deixem as suas sugestões, serão muito bem-vindas, serão muito bem apreciadas, tá bom? Muito obrigado por estarem com a gente e nós voltamos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.